simples assim. Rádio IBBM. Bem, estamos de volta e vamos já começar falando sobre o Apocalipse, mas vamos agora conhecer o nosso convidado, mas vamos começar com o pastor Gabriel. Pastor Gabriel, manda aí o seu boa noite para a nossa audiência, aí, esse povo que gosta do Apocalipse, que está ligadinho aí na gente. Vamos lá, e depois pode apresentar o pequeno PH. Boa noite a todos, graça e paz. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês. E hoje eu vou apresentar esse pequeno grande homem de Deus aqui, pastor Paulo Henrique Oliveira, né, o famoso PH, um dos nossos professores aí do SBL, coordenador do campus Zona Norte lá do Seminário Batista Livre, né, uma bênção de Deus, e vou dar uma oportunidade para ele poder se apresentar pessoalmente também com mais detalhes. Fica à vontade aí, PH. Boa noite a todos os irmãos. Para mim, o prazer estar aqui, estreando esse programa maravilhoso que tem ensinado a palavra de Deus a todos vocês que estão acompanhando. Pastor Wagner, muito obrigado. Uma honra. Por estar aqui. Pastor Gabriel, meu amigo, Deus também te abençoe. Amém. Todo esse trabalho. A família SBL, né? A família Batista, e você que vai nos acompanhar, vai mandar sua pergunta e vai crescer. Para mim é um prazer estar aqui essa noite e vamos juntos na palavra de Deus, porque ela tem muito a nos ensinar. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. Legal. Ô, PH, conta aí pra nós, fala um pouquinho aí da tua família. Vamos lá. Legal. Aqui a gente quer saber tudo aí. Muito bem. Eu sou natural de São Paulo, né? Nascido na Zona Norte, Opa. ali na região do Tucuruvi. Aham. Morei muitos anos em Interlagos. Minha família também é São Paulo, Zona Norte. Minha mãe já descansa no Senhor uns 20 anos. Meu Puxa pai vida. tá vivo, né? Tenho 2 irmãos. E assim a gente vai. Eu sou pastor há 20 anos, embora eu sou novo, fui um dos Aham. pastores ordenados mais novos do Brasil, É com mesmo? 19 anos na Uau. época. Hoje eu tenho 39. Aham. Para mim é um prazer servir a Deus, para mim é um prazer trabalhar na obra de Deus, e tenho pelo menos de 20 anos pastoral, 15 anos como professor de teologia. Uau, Então a gente que trabalha bênção. mesmo no ministério. É um prazer servir a Deus, um prazer estar aqui com vocês. É isso mesmo. A gente fica muito feliz. Você é muito bem-vindo, viu, meu irmão? Obrigado, pastor. Pode ter certeza, viu? E você vai ficar no coração dessa galera toda que está nos acompanhando aí, ouvindo a rádio, com seus celulares em algum canto da cidade, o pessoal que está fora de São Paulo e principalmente o pessoal que está aqui no YouTube aqui. O pessoal está meio aqui desanimado, viu? Só, olha, já Esfriou tô vendo um pouquinho, aqui. a galera já... Então, ó, deu uma esfriadinha, o pessoal já fica assim. Mas olha, tem o Jair Santana Barbosa dizendo: boa noite, pastor Wagner, boa noite, pastor Gabriel, e também boa noite para o pastor PH. Mais uma noite abençoada de estudos do Apocalipse. É o Jair já nos acompanhando. Eu acho que esse Jair aqui é de Interlagos, viu? Ó, o Rodrigo Valério também conosco aqui, mandando um tempo de boa noite, de comunhão aqui conosco. Deixa eu ver agora o pessoal aqui que está ligadinho aqui no WhatsApp, ó. Diácono da igreja aqui agradecendo, então, e também mandando um boa noite para nós. Deixa eu ver que mais mensagem tem por aqui, porque eu mandei muita mensagem. Ó, o Juninho lá da Casa das Combis também agradecendo a gente aí pela mensagem enviada. Deixa eu ver o que tem mais aqui para baixo aqui. Temos também a Ariel Melo, e também se colocando à disposição e querendo aprender mais da palavra de Deus. Deixa eu ver aqui quem mais tem mais uma mensagem aqui para baixo. Eu já mandei tanta mensagem aqui que ficou lá para o fundo. Essa daí tá bem, eu acho que deve ser de ontem, mas tudo bem. Então esse é o pessoal que está conosco. Então vamos lá. Quando foi, PH, que despertou aí no teu coração Apocalipse? Porque é isso que a turma quer saber aqui. Como é que alguém tão jovem, de repente o coração dá, sei lá, aquela piscadinha de paixão e dizer: quero entender esse negócio do Apocalipse? Pastor Gabriel também começou novinho, viu? Começou novinho, ele já contou a história dele aí. Como é que foi o seu contato com o Apocalipse para despertar o seu coração para essa matéria que todo crente diz: é complexo demais, pastor, não quero entender esse negócio, eu vou pular o Apocalipse? É muito, muito parecido com aquela questão das genealogias. Quando você começa a ler genealogia, você fala assim: essa parte aqui eu vou pular porque ela não me interessa muito, né? Então as pessoas, elas vão... Tem muita gente que nos ouve, inclusive, por conta de muito que assistiu na televisão ou que ouviu falar em rádio, de o Apocalipse deixar com medo. Tem pessoas que têm medo. É assim, verdade. não, o dragão, não, a serpente,
Não, a mulher que a besta que vai subir do mar, toda aquela coisa que ficou fantasiada, né, fantasiosa, mas que é real ali, as pessoas começaram a ficar com medo. E eu nunca tive medo do Apocalipse. Eu falei assim, eu vou entrar de cabeça. Eu já li uma vez, 2 vezes, 3 vezes, analisa, faz aquele dado interessante, vê uma obra, vê outra obra, e de cabeça, sem medo, sem nada. Porque, querendo ou não, nós teremos que passar por ele. Quem não passar pelo Apocalipse, vai saber que o Apocalipse se cumpriu quando Jesus voltar. Então, assim, não tenho medo, é um prazer ler o Apocalipse. Aliás, não só o Apocalipse, mas toda a literatura apocalíptica que trabalha em si escatologia, que trabalha questões futuras, que trabalha questões de profecia. Para mim é um prazer, eu amo esse tipo de literatura e foi por volta de 10, 12 anos atrás que eu comecei a entrar de cabeça e estudar com mais profundidade, e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho desse conhecimento sobre o livro do Apocalipse. Sem medo, com muita coragem, e estudando bastante, porque é difícil. Falar que é fácil, né, Pastor Gabriel? Não, tem Não que é guardar fácil muita não. coisa na Rapaz. cabeça. Tem que guardar. Pastor Gabriel, qual é a primeira pergunta que a gente vai fazer para esse gigante que está do teu lado aí? Certo. Então, PH, já entrando no tema do programa, existe aí um grupo no meio cristão, inclusive não só de protestantes, também de católicos e outros grupos, que afirmam que o Apocalipse, ou pelo menos o período tribulacional descrito ali no Apocalipse, já teria se cumprido no passado, né? Essa teoria é chamada de preterismo. Então, explica ela um pouquinho pra gente, assim, pro pessoal que está nos ouvindo, poder, que não é teólogo, né, que é um cristão assim comum, poder entender melhor o que significa essa teoria do tal preterismo. Pastor, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente, uma pergunta muito boa. Conforme a teologia vai avançando, Pastor Wagner, eu tenho percebido que, na verdade, muitas pessoas elas têm regredido no conhecimento. Está acontecendo um efeito contrário àquilo que nós deveríamos chamar de avanço. Eu vejo muito do que Paulo falou em Hebreus capítulo 6, que não dá mais para lançar as bases, sabe, sobre imposição de mãos, sobre batismos. As pessoas perderam essa questão e não estão conseguindo mais avançar no conhecimento. Se nós formos analisar hoje, essa questão do Apocalipse ela é muito séria. Nós temos pelo menos 4 visões sobre o Apocalipse. Para falar em âmbitos gerais, primeiro é a questão do preterismo, como o senhor falou. Essa visão do preterismo, ela entende que o Apocalipse ele já aconteceu. E bem provável que Jesus tenha voltado no ano 70, e tudo que está ali no Apocalipse já aconteceu. É um tipo de interpretação, e, para se dizer, a interpretação mais perigosa acerca do Apocalipse. Depois nós temos, então, em segundo plano, a interpretação futurista, que vai trabalhar a ideia do futuro sobre o Apocalipse. Depois a interpretação historicista, que vai trabalhar a história do Apocalipse. Tem um pouco também de futurista, ou futurismo, e a ideia idealista, que são os princípios atemporais ali nessa questão do Apocalipse. Um dos problemas que eu vejo sobre o preterismo é falar que Jesus já voltou, e toda a cristandade que aguarda Jesus, eu, você, os pastores que pregam sobre a volta de Jesus, grandes evangelistas espalhados por todo o mundo, né? Estados Unidos, toda a Europa, no Brasil, que Deus levantou, fizeram um trabalho em vão, pregando a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Jesus já voltou no ano 70. Então, além desse problema, é um problema de interpretação muito grande, que a igreja... É bem provável que a igreja não vai passar não tem arrebatamento, que Jesus não vai voltar para buscar a igreja. Todo esse contexto histórico que é pregado dentro da cristandade no que diz respeito à escatologia, eles ignoram e interpretam a Bíblia ao seu bel prazer. É uma interpretação muito perigosa, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para tentar alertar você a entender a Bíblia de forma real e verificar qual é a melhor visão que se adequa com relação à Bíblia, para você não deixar de acreditar que Jesus vem arrebatar a igreja, e nós estaremos um dia com ele para todo sempre. É isso aí. Descansando. Amém. Agora, PH, das 4, os preteristas são os piores. Das 4, os preteristas são os piores. Agora, como que eles encaixam, então, por exemplo, a questão da escrita, por exemplo, de João, que a gente estava falando, né, Gabriel? Como que eles encaixam? Como que eles jogam essas datas para frente e para trás?
Porque para dizer que tudo isso aconteceu, João não escreveu no tempo que ele escreveu o Apocalipse, né? Exilado na ilha de Patmos, como que eles manejam essa questão das datas aí? Olha, eu vi uma manipulação, eu só posso chamar isso de manipulação. Eu não sei se eu posso chamar de teólogo, mas dois professores que ensinam essa doutrina, eu não vou citar nome aqui, tentando coadunar a datação do Evangelho de Mateus, por exemplo, de Hebreus, por exemplo, tudo anterior ao Apocalipse, mas anterior ao ano 70, para que tudo aquilo que João falou tenha base naquilo que os outros evangelistas falaram, para Jesus ter voltado mesmo e ter se cumprido ali. Então eu vejo. Naquele momento, então, vamos colocar o ano 70. Quando vem a questão romana, judaica, no ano 70, ali se cumpriu tudo. Para o preterismo se cumpriu tudo. É isso tudo. aí, se cumpriu tudo lá. Jesus volta ali, acaba tudo, não tem mais nada. O Apocalipse se finda ali, acabou. João está nesse período, para quem entende que é o preterista, acaba tudo ali, não tem mais futuro. O Apocalipse não existe mais. Tá, então, João está na ilha de Patmos, pastor Gabriel, quando? Anos 50, anos 60, para poder... Exatamente, pastor. O preterista, ele precisa forçar a ideia de que João já teria sido preso na ilha de Patmos no reinado de Nero. Né? Quando, na verdade, a ilha de Patmos no reinado de Nero ainda nem era usada como prisão. Sim. Né? Porque os registros históricos que tem é que foi durante o reinado de Domiciano que Patmos começou a ser usado como prisão. E Domiciano começou a reinar em 81 depois de Cristo. Né? E então, assim... E isso é confirmado por vários pais da igreja. A patrística, de forma ampla, confirma isso. Por exemplo, Policarpo, discípulo direto do apóstolo João, ele é contemporâneo dessa época, né? Já era um homem adulto ali na época que João estava na ilha de Patmos, e possivelmente ele é o pastor de Esmirna, né? Que a carta foi dada ao anjo da igreja de Esmirna. Possivelmente ali era Policarpo o homem que recebeu essa carta. Então, ele em um dos seus textos, chamados hoje de Fragmentos de Harris, esse texto, ele afirma categoricamente: João foi exilado em Patmos durante o reinado do imperador Domiciano César. Né? E o reinado de Domiciano vai de 81 a 96. Então isso nos dá uma base histórica de que foi de 81 para frente, entre 81 e 96 que então, João esteve em Patmos. Esse preterismo já cai por terra simplesmente com a datação e as informações que temos paralelas. Aí sabe o que eles fazem também, pastor? Você vê que como a Bíblia diz que abismo chama abismo, né? Eles inventaram a ideia do segundo João e outros até do terceiro João. Dizendo assim, que o João que escreveu o Evangelho era um, o do Apocalipse era outro, o das cartas era outro. Como se fossem 3 Joãos diferentes. Né? E só sendo um deles o apóstolo que conviveu com Jesus. Até para justificar essa data de que, não, mas o João que foi exilado na época de Domiciano era outro, não era o mesmo João. Entendi. Inclusive, pastor Wagner, pastor Gabriel, corroborando com isso que o senhor falou, nós temos um arsenal de documentos que provam que a datação entre 81 e 96, dando essa ideia do reinado de Domiciano. Por exemplo, nós temos Justino Marte, que viveu em Éfeso antes de mudar para Roma, e provavelmente ali no ano 135 depois de Jesus, ele vai dizer o seguinte: além disso, temos um homem entre nós por nome de João, um dos apóstolos de Cristo, que profetizou em uma revelação que lhe foi dada, que aqueles que tiverem confiado em nosso Cristo passarão 1000 anos em Jerusalém, e que após a ressurreição universal e eterna terá lugar o julgamento. Esse é um diálogo com Trífo na página 81. Então, só nesse dado histórico já cai por terra a ideia do preterismo, que diz que não vai ter nem milênio, não trabalha a questão do milênio. Porque Jesus, ele volta, acabou, não tem milênio, não tem Apocalipse, não tem nada. Tá certo? Esse é um problema. O outro problema que nós temos é uma solução e para eles um problemão. Melito, bispo de Sardes, que vai viver por volta do ano 160 a 190 depois de Cristo, em seu livro O Diabo e a Revelação, que inclusive é citado por Eusébio de Cesareia na História Eclesiástica, no capítulo 4, ali na página 26, Jerônimo compreendia que esse livro de Melito fazia parte de 2 compilações que se uniam, e isso significa que Melito já conhecia e utilizava o Apocalipse escrito por João, e Melito viveu em Sardes,
uma das cidades que é mencionada na carta em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, dizendo que é no período de Domiciano, por volta de 81 a 96. Além disso, nós temos Irineu, nós temos Teófilo, bispo de Antioquia, nós temos Clemente de Alexandria, nós temos o cano muratoriano, porque se a base for o catolicismo, cai, porque o cano muratoriano vai datar essa questão justamente por volta do ano 81 a 96, dizendo que foi João que escreveu nesse período de Domiciano. Então nós estamos documentados historicamente, patrística, escolástica, estilística, tudo que for necessário para falar que o Apocalipse foi escrito por João por volta de 81 a 96 e não tem condições históricas de afirmarmos que foi escrito antes do ano 70. Quer dizer, esse preterismo, então, é um Frankenstein. Os camaradas pegaram ali uma doutrina e foram encaixando a cabeça de uma coisa, a perna de outro, o braço de outro, e virou esse bicho chamado preterismo. Exatamente, é isso mesmo. Isso. É Legal. uma coxa de retalhos totalmente... Coxa de retalhos. Não tem condições de fazer nada com ele. A única coisa que tem é ou você muda e se arrepende, ou o choque vai ser muito grande. Como é a história da janela? O pessoal tá na janela, né? Do nada você vai abrir a janela e ai, Jesus voltou. Acordei de manhã, vou abrir a janela para trabalhar, tô vendo Jesus chegando no céu. É para jogar o mundo. Então, pessoal, eu vejo que o preterismo, ele foi criado meio que com um sistema que hoje a gente poderia chamar de engenharia reversa, né? Então, primeiro se acredita numa coisa e depois vamos tentar caçar um embasamento bíblico para dar uma falsa base para aquilo que eu já acredito. Então a ideia vem lá do início do Império Romano, né, do catolicismo romano. Então depois de Constantino, o Império Romano se torna cristão, de Agostinho para frente começa a ter essa ideia de que a conversão do Império Romano ao cristianismo é a consumação da instalação do reino de Deus na Terra, né? O milênio estaria começando ali. E aí, se o milênio está começando naquele momento e a Bíblia diz que antes do milênio vem a tribulação, então o período tribulacional já teria que ter acontecido antes em algum momento. E aí eles começaram a caçar na história em que período histórico eles poderiam inferir de alguma forma que a tribulação foi ali meio de forma alegórica. E por isso que eles voltam para o ano 70 dizendo, não, a tribulação foi aqui, né? Porque agora ela já aconteceu, já terminou e nós já estamos no milênio. Né? Então, desde suas origens, o preterismo, assim como o amilenismo, né, que são uma coisa encaixa na outra, o preterismo seria com relação à tribulação e o amilenismo com relação ao milênio, mas são partes do mesmo pacote, são teologias católicas, desde suas origens, e que eles não foram criados a partir de uma exegese da Bíblia, mas criados a partir de um entendimento social que existia naquele período histórico e uma tentativa de encaixar a Bíblia naquele entendimento histórico. Certo. Agora, vamos dar nome aos bois aqui, porque o pessoal já está pedindo aqui. Hoje, no Brasil, não é? Quem são os exponenciais desse preterismo? Para que seja um alerta, principalmente para os nossos ouvintes. Claro que eticamente a gente nunca gosta de citar nome ou denominações, mas quem que exponencialmente, por exemplo, hoje levanta essa bandeira do preterismo? Olha, de forma oficial, assim, uma denominação inteira não tem nenhuma. Mas eu posso dizer que uma boa parte do catolicismo crê dessa forma, certo, e também dos presbiterianos. Tá. Então vamos fazer uma pausa aí, Gabriel. Então, por exemplo, aquele pessoal que, por exemplo, pegou uma das conferências aí como católicos e começaram a destrinchar, principalmente a sua fala que a gente já mencionou aqui, esse é um pessoal preterista ou é só um pessoal curioso? Exatamente, eles são preteristas. Eles são preteristas, então tá bom. Tá. Tem um teólogo famoso também que se disseminou aqui muito no Brasil, C.R. Sproul. Ele defende muito a teologia do preterismo, né? Aqui no Brasil, então chegou algumas coisas dele, essa visão escatológica, essa visão apocalíptica, mais do C.R. Sproul. Tá, então esse já é bem exponencial e principalmente está bem ligado aí às igrejas reformadas, sim, né? Exatamente. As igrejas reformadas têm as tendências. Desse lado do presbiteriano que você mencionou, pastor Gabriel, é um grupo mais de teólogos, professores, influenciadores, ou é realmente pessoas do povo que discutem, por exemplo, a questão do preterismo? São um grupo mais teólogo. Teólogo mesmo, né? Tá. Porque principalmente no caso dos presbiterianos,
que norteia eles é a Confissão de Fé de Westminster. E essa Confissão de Fé, na parte de escatologia, ela abre margem para o entendimento do preterismo. Então, por isso que o preterismo acaba sendo bem aceito no meio presbiteriano, porque ele se encaixa com a confissão de fé deles. Então, quer dizer, a gente volta lá atrás para Calvino e Zwinglio, talvez eles tenham sido também bem influenciados por esse catolicismo e por esse preterismo. Exatamente. Tá. O preterismo ele é uma herança católica que, infelizmente, alguns grupos reformados não abandonaram. Da mesma forma que a gente poderia dizer de consubstanciação da ceia, batismo infantil, batismo por aspersão. Né? São todas heranças do catolicismo que eram praticadas por tradição e não por embasamento bíblico e que, infelizmente, alguns grupos reformados acabaram carregando isso. Tá certo. Então, quer dizer, o contraponto, voltando lá atrás, o contraponto disso é realmente os separatistas. O pessoal que não ficou nem com Lutero, nem com Zwinglio e nem com Calvino. Então, o grupo separatista é esse que rompeu com batismo infantil e todas essas coisas. Se a gente tomar como base a ideia da sucessão anabatista, né, como a origem dos batistas modernos, a gente vai chegar lá que por volta do século IV, quando Constantino converteu o Império Romano à força, ele quis padronizar o cristianismo do Império Romano. E aí que se surgiu uma série de doutrinas. E aí, naquele momento, os cristãos que não quiseram aderir a esse pacote do Império Romano foram os chamados separatistas, né? Que viveram à margem da sociedade. Aí nós temos uma série de grupos espalhados ali pela Europa que depois, no século XVI e XVII, vão se juntar e dando origem aos batistas modernos, né? Tá certo. Então, porque a gente percebe muito claramente que, por exemplo, batistas, assembleanos, eles seguem a mesma linha de raciocínio, a grande maioria tem essas convicções. E debaixo dessa bandeira, muitos pentecostais também, oriundos da Assembleia de Deus, também vieram com isso, porque a gente percebe na reunião dos pastores, quando fala do arrebatamento, é realmente um glória a Deus, um aleluia, Jesus está voltando, eles estão ali esboçando isso tudo, e fica claro que não tem nenhum vestígio desse preterismo aí, esse Frankenstein montado aí, essa forçação de barra, né? Legal, então estamos respondendo a pergunta aí do pessoal que está perguntando. Então fica aí ligadinho, continua perguntando. Agora, PH, qual que é o maior absurdo dos preteristas? O maior absurdo do seu ponto de vista, assim, pessoal, como professor, como alguém que está ensinando a nossa juventude, futuros pastores, missionários, leigos, voluntários da igreja, qual que é o absurdo? Que você olha e diz assim, pastor, não dá para abraçar um negócio desse, isso aqui é maluco demais. Essa questão que o pastor Gabriel levantou é uma questão muito importante quando você acaba ignorando textos como Mateus capítulo 24, que fala que Jesus vai voltar, que fala que Jesus vai arrebatar a igreja. João capítulo 14, por exemplo, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, que se fosse preparar lugar, voltarei para vós, e para que onde eu estiver, esteja a vós também. Existe uma promessa que Jesus fez, e foi interessante isso que o senhor falou. Por quê? Porque o assembleano, ele realmente acredita no arrebatamento da igreja, ele acredita no céu, ele acredita na volta de Jesus, e o preterismo anula doutrinas centrais da fé cristã. Doutrinas que foram enraizadas na história da igreja. Como o senhor disse, batistas, assembleanos dividem essa mesma ideia, né, por divergências mínimas que não afetam nada, mas que nós esperamos com alegria a volta do Senhor Jesus. Então eles ignoram essas doutrinas que foram impetadas na igreja pela Bíblia, por Jesus, para dizer que não vai mais acontecer. Quando isso acontece, para mim, eles estão se posicionando como uma seita. E é duro falar isso. Por quê? Porque quando você fala que uma doutrina que é bíblica não vai acontecer, você está indo contra aquilo que Jesus ensinou. Então você que é obreiro novo, você que é pastor, inclusive, precisa doutrinar a sua igreja, escola dominical, curso de teologia, você precisa estar com os olhos abertos, né, os ouvidos abertos, precisa prestar atenção na sua congregação, como é que ela esboça esse tipo de doutrina, porque o que o senhor falou é um alerta muito forte para nossas igrejas, para os nossos membros, pastor Gabriel, porque é o seguinte, tem pessoas que não acreditam mais no arrebatamento da igreja
por causa dessas infiltrações que estão vindo de nossas igrejas e nós não podemos deixar isso acontecer. E eu louvo a Deus por essa programação, eu louvo a Deus pela Igreja Batista Boas Novas, que tem se posicionado para defender o evangelho e proteger você dessas ondas que vêm crescendo, mas o nome de Jesus vai ser glorificado e a sã doutrina vai ser preservada se Deus continuar nos usando, né, pastor Gabriel? Amém, com Não, e certeza. tem que usar. E é interessante perceber, muito claro que isso também arrasta algumas instituições teológicas que eles acabam indo por um caminho como esse aí e repassando isso como se fosse absoluta verdade, né? Então eu fico imaginando a mentira que Jesus contou. Não é dizendo, venho um dia buscar vocês, mas é de mentirinha, é uma fake news e eu não venho mais. Ele desistiu de vir. Ele desistiu de vir, ou veio e não avisou a gente, né, Gabriel? Puxa vida, se votou no ano 70 e não avisou a gente, todo o nosso trabalho aqui é em vão, né? Tudo aquilo que a igreja tem feito de evangelizar o mundo é em vão, né? Então é uma blasfêmia. É cômico, né, pastor? É cômico e também, né, realmente parece uma seita mesmo, né? Um absurdo. E igrejas aí bem encorpadas, estruturadas, que estão assim. Ó, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Facebook, ó, além disso aí, ó. Davidson Mota está dizendo, nós vamos ficar alerta aqui, pastor. Rosemary Putter está dizendo aqui boa noite para nós. Juraci também mandando um boa noite para nós. Bastante aqui, graça e paz, estamos aqui. Tem o pastor Jal. Sabe quem é? Sim, pastor Jó é monstro sagrado. É monstro sagrado? Ele sempre está acompanhando as programações. Ele é bênção. Então, veja só, é monstro sagrado. Então, o pastor Jó é o seguinte, eu sou dinossauro, tá? Eu já sou da velha guarda aí, sou um dinossauro já, viu? Ó, a Adriana Pintor também aqui conosco. Boa noite, viu, Adriana? Obrigado aí, viu? Né? Podemos falar um pouco sobre o preterismo parcial. Vamos lá, qual que é a história essa? Vamos lá, Gabriel. Preterismo parcial, quer dizer, o negócio já é ruim. E agora ele fica pior? Que rolê é esse? É aquele negócio, né? Chá de boldo puro é muito ruim. Então você vai misturar metade com água, né? Para ver se você consegue engolir. Então, preterismo parcial é o seguinte. Vamos voltar lá no sermão profético de Jesus em Mateus 24. Existia a interpretação futurista clássica que dizia que tudo que Jesus falou lá era futuro para nós e que nada tinha se cumprido no ano 70. Tá. Em oposição, né, o total oposto disso, o preterismo pleno, fala o contrário. Tudo se cumpriu no ano 70 e nada é futuro. Né? E aí, com o dispensacionalismo moderno, já chegou numa visão mais equilibrada de dizer, olha, partes do sermão profético de Jesus se referem realmente ao ano 70, a Guerra Judaico-Romana, e outras partes se referem ao período tribulacional. Então, numa linha de até meio que plagiar essa ideia do dispensacionalismo moderno, o preterismo parcial ele tenta fazer isso. Ele pega aquelas partes do sermão profético de Jesus que não tem como se encaixar um cumprimento no ano 70 e diz, olha, isso aqui é futuro. Né? E as outras partes que ele tenta de alguma forma dar uma interpretação alegórica para encaixar e vai dizer, não, isso aqui se cumpriu no ano 70. Entendi. Então seria uma forma assim de atenuar, né, para não ficar tão absurdo quanto é o preterismo pleno, né? Entendi. Então quer dizer, esse é o parcial. Sim. Legal. Ó, pergunta que está chegando aqui é aquela de sempre, né? PH, a igreja, então, não passa a tribulação? É a pergunta aí. Tem 4 pessoas que estão perguntando. Vou trabalhar. O que acontece? Acontece que na história da igreja nós temos algumas visões, né? Existe a visão que acredita que a igreja passará pela grande tribulação e existe a visão mais massiva, a maior parte da cristandade no Brasil, que acredita que a igreja não passará pela grande tribulação. E ainda os mesotribulacionistas ou os mid-tribulacionistas, que acreditam que a igreja é tirada na metade da tribulação. Tribulação e grande tribulação, antes da grande tribulação. Isso, exatamente. Tá. Então, assim, você brigar ou você assumir uma responsabilidade diante de uma visão que é massiva, fica uma briguinha sem graça. Então, existe a base que acredita que a igreja não passa, existe a base que acredita que a igreja passa, e existe a base que acredita que a igreja fica na metade da grande tribulação.
o que você tiver mais base e você achar que é desse jeito, tendo convicção e fé, baseado naquilo que você foi orientado, que a sua igreja defende, vai nessa que é uma boa. Agora, pastor, essa ideia do preterismo parcial que o pastor Sim. Gabriel estava trabalhando, alguns textos, por exemplo, que eles dizem o seguinte, Mateus capítulo 24, versículo 34, como o senhor disse muito bem, diz assim, eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. O que eles fazem? Eles pegam esse texto em português mesmo e diz que esta geração era aquela geração aquela que Jesus estava presente. falando e que essa geração não ia passar. Então, como é que nós que não estivemos lá e vamos esperar uma coisa que Jesus está falando para os discípulos deles e para os judeus? Então eles pegam essa questão desse tempo verbal que não se faz exegese baseado no idioma de chegada. Precisa pegar Sim, o texto grego, o fazer grego. análise e tudo mais. E você percebe, eu não conheço nenhum preterista de expressão que tenha domínio, pelo menos, do grego e do hebraico. Não vou falar nem latim, nem inglês, nem alemão, e nem língua portuguesa. Acho que nem português, exatamente. Para não ser muito incisivo. Eu imagino isso mesmo, né? Agora, quando a gente olha para essa questão do preterismo em si, quer dizer, sem dúvida nenhuma fica muito claro, né, Gabriel, que o catolicismo exerceu uma influência muito forte por conta do Império Romano. Sim, Sim, é uma foi isso herança mesmo. católica, É uma com herança certeza. católica, mas bem de Constantino mesmo. Sim, até quarto porque século. nós vemos pela própria patrística que todos os pais da igreja anteriores a Constantino, eles eram pré-tribulacionistas. Na verdade, pré-milenistas. Né? Essa ideia de milênio alegórico, milênio realizante, ela não existia até o século IV. Ela começa ali de uma forma bem superficial com João Crisóstomo, né? E depois ela vai ser desenvolvida por Agostinho, já na virada do século IV para o século V. Então, todos os textos que nós temos de pais da igreja dos séculos I, II e III são 100% pré-milenistas. Então, historicamente é comprovado que a ideia de milênio alegórico ou milênio realizante, ela começa a surgir após a dominação de Constantino e imposição do cristianismo sobre o Império Romano. Império Romano, esse tipo de influência, né? Certinho. Agora, PH, fala para nós, você nas suas aulas, nas suas andanças, nas suas palestras por aí, você percebe que, por exemplo, padres católicos, eles são arraigados a esse tipo de doutrina e católicos em geral, eles recebem isso de berço ou por tradição, porque a gente sabe que a Igreja Católica não fala tanto do Apocalipse. Agora, mais recentemente, que a gente tem visto aí alguns padres que são, por exemplo, contra o aborto, contra tudo isso que está acontecendo, eles acabam dizendo na sua fala de que o fim está próximo. Não é? Como eu vi agora 2 padres dizendo que Jesus já está voltando. Aí a gente diz, puxa vida, se este ou aquele padre está dizendo que Jesus está voltando, então quer dizer que essa loucura toda do preterismo aí não está no coração deles, porque eles estão olhando o mundo e dizendo, Jesus está voltando, o mundo está chegando ao final. Não é? Eu achei essa pergunta do senhor muito pertinente e vou trabalhar ela com bastante convicção. Um dado histórico, a comunidade de Cartago, que é uma igreja filha de Roma, também acreditava que a autoria era de João e que a datação era por volta do ano 81 e o ano 96. Isso é um dado histórico. Eu fiz um curso de especialização em 2019, pegando o comecinho da pandemia ali, não consegui concluir. No começo do programa eu falei do livro da Paulo e da Paulina, vocês brincaram, né? Mas na verdade eu fiz um curso na PUC de especialização em teologia do Novo Testamento, parceria com a Paulos, a Paulinas e os irmãos paulinos, na FAPECOM, na Vila Mariana. E ali a gente tinha padre com aulas com vários padres, né? Era doutor Domingos Amanha, doutor Mauro Negro, só homens catedráticos ali. E se você começar a pegar e analisar, dentro da sala de aula, por exemplo, a análise era baseada na Bíblia de Jerusalém. E a Bíblia de Jerusalém, na sua introdução, ela fala que o Apocalipse foi escrito por João na época que nós estamos trabalhando aqui, do ano de 81 até o ano 96. Então, peraí. O que o pastor Gabriel falou é verdade. Essa questão histórica ficou para trás e eu vejo uma evolução dentro da teologia católica em não defender com tanto afinco mais em sua maioria
essa questão de uma visão preterista. Como o senhor falou, o catolicismo tem se posicionado em algumas questões contra o aborto, até com doutrinas elementais que até são semelhantes à volta de Jesus, e eu vejo uma evolução em certo ponto. E eu acredito que não evolui mais porque está enraizado muito a tradição. Porque se fosse só pela Bíblia e só pela revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, existiria uma libertação tremenda dentro das comunidades católicas. Porque a gente vê nos textos, a gente vê nas abordagens. Só que assim, uma questão que o senhor falou é importante, e eu vejo uma importância num programa como esse, e você que nos acompanha agora pelo YouTube, pelo Instagram, pela rádio da igreja, é o seguinte: existe o cristão que é denominado praticante, e existe o católico que é denominado praticante ou não. Mas quem está se posicionando é quem está estudando, quem tem buscado conhecimento. Entendi. Não é só ir na igreja aos domingos. Você precisa ir fazer um curso de teologia, ir na escola dominical, participar dos grupos de estudo. Por quê? Porque existem pastores como nós aqui, capacitados para instruir você a evoluir. E com certeza, esse tipo de cilada não vai te pegar, porque Jesus vai proteger você e a sua família. Legal, isso é muito legal. Inclusive, me parece que, eu não me recordo direito, mas uns 3 meses atrás ainda eu vi um padre católico dizendo que a palavra de Cristo vai se cumprir, esse evangelho será pregado no mundo inteiro, então virá o fim. Então a gente percebe que é interessante, né? Isso tudo. Então tem aí um movimento aí no meio das igrejas católicas que aparentemente estão com os olhos abertos, né? Talvez praticando coisas que é fruto mesmo da tradição, como a gente mencionou, mas estão de olhos abertos, já realmente olhando para o mundo e vendo que as coisas não estão tão fáceis assim, né? É isso aí. Bom, nós vamos fazer uma pausa agora, 20 horas, 48 minutos, vamos para uma pausa, vem aí os anúncios da igreja e na volta a gente continua falando desse preterismo, e aí a pergunta vai ser bem interessante para a volta, porque nós vamos perguntar agora de crente que está na igreja e na verdade não crê no Apocalipse. E eu vou citar aqui um amigo meu que disse com surpresa que chegou em Belém do Pará para pastorear uma igreja nova e chegou lá e perguntou assim: Jesus está voltando? E logo um diácono disse em pé lá na porta: Jesus não vai voltar, ele já voltou no ano 70. Então, olha só que coisa incrível. Nossa, e nós estamos falando de um negócio, a gente pega o extremo do Brasil, um lugarejo estratégico para a nossa denominação, e ele chega lá e já tem um diácono na porta para dizer: não fala disso aqui não, porque isso tudo é fábula, isso tudo já aconteceu. Mas nós vamos falar isso aí na volta. Essa é a sua Rádio BBN, simples assim. Bom, PH responde essa aqui, olha, é o Alberdan, lá de Paranamirim, no Rio Grande do Norte. A pergunta é a seguinte, ó: o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Onde iniciará esse fim? Conta para mim, na grande tribulação ou no final do milênio? É o Alberdan, lá do Rio Grande do Norte. Legal, muito boa a sua pergunta. Este evangelho do reino, né, pronome demonstrativo, será pregado em todas as nações e então virá o fim. Antes de trabalharmos, porque na verdade sim, seria muito errôneo da nossa parte se a gente começasse a interpretação de trás para frente, porque o fim não é o começo. Então, o que nós teríamos que fazer? E este evangelho do reino será pregado em todas as nações e então será ou virá o fim. A pergunta é: o evangelho já foi pregado em todas as nações? Outra pergunta: existem povos que ainda não ouviram falar do evangelho? Só que talvez eu vou te chocar agora. Não é qualquer evangelho. É este evangelho do reino, falando do evangelho que Jesus pregava. Antes de vir o fim, eu retribuo a pergunta dizendo o seguinte: o evangelho que se prega hoje, olha, nós estamos aqui no dia 29/9, às 20 horas e 57 minutos, falando que existe uma ala
que é denominada do cristianismo, que fala que Jesus não vai voltar e Jesus disse que vai voltar. Olha como é. Esse evangelho que está sendo pregado por aí, ele parece com o evangelho de Jesus Cristo. Então, primeiro, para o fim começar, eu respondo sua pergunta dizendo o seguinte: nós precisamos melhorar o evangelho que é pregado para que esse evangelho se pareça com este evangelho que Jesus pregava, para o fim começar. Então, se o evangelho não mudar a forma de pregar com relação às escrituras, tomando como base essas heresias do preterismo, que fala que Jesus não vai mais voltar, que não tem mais arrebatamento da igreja, Jesus vai continuar retardando. Porque se ele voltar agora, já sabe, meu amigo, muita gente vai ficar de fora do celeiro. É. E, pastor Gabriel, então esse evangelho será pregado em todo mundo? E continua aqui Alberdan perguntando, é na grande tribulação ou no final do milênio? Eu acho É no final da grande tribulação. Esse fim que ele está falando aí é o fim do período tribulacional. Do período de tribulação, então, ok. durante a tribulação, esse evangelho do reino, né, que é um foco específico aí, com ênfase na volta de Cristo, né? Ele será pregado ainda a pessoas de todas as nações, e no fim da tribulação, que é esse fim que o texto de Mateus 24 se refere. Legal, então fica respondido aí, Alberdan. Deus abençoe aí, ó. E nessa cidade de Paranamirim aí tem um sorvete na praça principal aí, que o negócio é bom, viu? Tem um sorvete caprichado aí, já passei por aí. Vamos do outro lado agora? Vamos dando uma olhadinha aqui. Que nós temos aqui? Deixa eu ver aqui. Ó, depois que Fernanda tá usando o pseudônimo aqui da automatização, né? Boa noite, Fernando, e Joyce de Mauá tá mandando um abraço para todo mundo. Wagner Oliveira Lúcio dizendo assim: que aula, hein? Tô recebendo hoje aqui. Excelente programa, vocês estão de parabéns, não é? Tem aqui o M37 dizendo graça e paz, e o chip do Elon Musk teria alguma coisa a ver com o apocalipse que vocês estão discutindo aqui? Vai lá, Gabriel, e o chip aí que o cara quer colocar na cabeça de todo mundo para você saber tudo e na tua mão para você comprar e vender e etc. Nós estamos chegando mesmo no fim, ô Gabriel? Vamos lá. Olha, a respeito disso eu vou dar um spoiler e ao mesmo tempo deixar o pessoal curioso. Curioso, tá. Né? Então, assim, primeiro, a marca da besta é um mistério que será revelado durante o período tribulacional. Então, por mais que a gente especule agora, seria tecnologia A, B ou C, a gente pode dizer assim que atualmente existem tecnologias que são opções viáveis para serem usadas como marca da besta se o período tribulacional vier a começar nos nossos dias. Mas pode ser que no futuro ainda surjam tecnologias mais avançadas que substituam essas. Né? Então, qualquer coisa que a gente vai dizer é especulativo, porque a marca da besta será instituída durante o período tribulacional, não antes dele. Né? E a esse respeito, já vou até dar o spoiler para vocês. No programa do mês que vem, vai vir aqui o pastor Nathan Rufino, né, lá do Nordeste, e ele tem uma interpretação toda especial a respeito do que é a marca da besta. Então, aguarde para o programa do mês que vem, que aí você vai ouvir essa interpretação. Tá certo. Ó, o amigo de vocês aí, o pastor Jal, tá dizendo o seguinte, ó, vou estar no dia 21/10 aí em Boas Novas, hein? Naquele café teológico, né? Isso. Então vamos estar junto aqui. Vai ser muito legal, vamos estar junto aí. Essa semana aí, viu, pastor Jal, eu tomei um susto porque minha secretária chegou com a agenda e era no dia 21 casamento. Ainda bem que era dia 12/10 e não 21/10. Trocaram os números, porque eu disse, não, eu tenho um banner correndo, eu vou estar aqui para fazer a abertura e dar um abraço em todos os amigos. Então, pastor Jal, vamos estar juntos aqui. Vai ser uma bênção muito grande poder recebê-los todos aqui, ó. Mês que vem já tem gente do Nordeste. Vamos ver se traz pelo menos um açaí para nós naquela ocasião. PH, conta para nós, quando você está ministrando em um dos seminários da SBL ou por onde Deus tem te levado aí, e de repente surge alguém dizendo que é desse preterismo aí, amalucado, esse Frankenstein que a turma teologicamente... Esse pessoal dá trabalho? Dá trabalho demais. E assim, na sala de aula, são muitos anos de experiência. Eu vou falar por mim, eu tenho 20 anos de sala de aula. Comecei a dar aula na rede pública em 2017. Eu fui professor de religião na rede pública.
2007, 2008, 2009, 2010. Então, eu tô desde esse período aí, a gente vai completar quase 20 anos com experiência de sala de aula. Quando surgem situações como essas, ou qualquer outro tipo de situação adversa, nós temos que ter maturidade. Então, eu lido muito com o método interrogativo, que era um método muito utilizado por Jesus. Ah, mas isso e aquilo, o que você entende sobre? Porque, na verdade, na resposta da pessoa, você sabe o que você vai entrar ou não e como você vai entrar. Como professor e pastor, a gente precisa entender que talvez a pergunta, mesmo capciosa ou um pouquinho com maldade por conta de um aluno na inocência, isso é sério, na maldade com a inocência, ele defendendo aquilo que ele não sabe, não tem estrutura geral, porque está na sala de aula, está ali sentado para aprender. Não tem estrutura, foi ensinado de forma errônea. Então a gente ali como professor, como instrutor, vai mostrar um caminho, vai mostrar obras que pensam diferente para que a visão desse aluno, desse obreiro, desse irmão evolua e ele consiga ser liberto, porque pensar assim é estar preso e pensar diferente é estar liberto pela palavra de Deus. A gente tira de letra ali, não leva pro coração, não arruma confusão, tem todo uma forma de trabalhar ali, psicológica. Mas às vezes acontece, viu, pastor? Na sala de aula tem cada coisa. O senhor sabe melhor que o pastor Gabriel sabe. Não é fácil, nessa roda aí, altares e púlpito, o negócio é sério. Mas preparados a gente vai vencendo e rompendo em fé. E Deus tem levantado e as pessoas têm sido libertas pelo poder de Jesus. A palavra não tem como. Se pegar na frente da palavra, tem que bater retirada, porque ela vai cortar. Ela vai cortar. Ela é espada mesmo. Aí tem testemunhos como a gente escuta. Poxa, professor, eu acreditava dessa forma. O senhor me mostrou os textos da Bíblia ali, me mostrou uma obra, me mostrou isso. Graças a Deus, eu estava preso, mas Deus abriu meu coração pela palavra e a gente vai rompendo em fé. E tem que trabalhar firme, porque o negócio é duro. Não, eu imagino o quanto. Bom, um pouquinho antes aí, enquanto vocês estavam ouvindo a música aí nessa pausa aí que nós fizemos, eu mencionei já aqui para os nossos queridos convidados, pastores, o Gabriel já é de casa. Mas PH, e nós recebemos aí discutindo isso e na verdade o preterismo ficou lá no primeiro programa, porque o Gabriel fez uma abordagem geral e ficou. E de lá é que veio essa pergunta e ela está sempre lá na minha mesa e hoje então a gente vai destrinchar isso. Um missionário da nossa denominação foi para a região lá de Belém do Pará. Foi para um povoado para estabelecer pelo menos 4 igrejas em lugares estratégicos, povoados. Então, a igreja ali que ele se tornou a base dele, ele ficou com a casinha perto ali e começou o trabalho. A primeira vez que ele mencionou a questão do Apocalipse, já logo um irmão chamado diácono na porta disse: olha, pastor, aqui nessa região a gente não crê em nada disso, nós somos todos preteristas. Tudo isso que você vai falar, isso já aconteceu. Então, pastor, eu acho que é melhor não pregar o Apocalipse aqui, né? Bom, vamos colocar o PH lá no púlpito, lá na frente, né? E como é que você reagiria nesse momento? Porque ele está falando em nome de uma igreja, está falando a respeito de um povo que não crê naquilo. Imagino, lá no Belém do Pará, naquele estado tão lindo, de um povo tão maravilhoso, de repente a doutrina está lá. Né? Isso tudo foi ensinado, está lá, está no coração do povo. Porque eu fico imaginando hoje, se eu chegar domingo na igreja aqui e dizer: irmãos, olha, tudo que eu falei a respeito da volta de Jesus, que a igreja é a noiva, que Jesus vem buscar, esquece tudo isso. Não é? Olha, eu li um livro assim, 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 e a partir de agora essa igreja vai ser preterista. Não é? Tudo isso já aconteceu no ano 70 da era cristã, na questão entre romanos e judeus, e lá se cumpriu tudo isso. Né? É um choque muito grande, né, Gabriel? Para mim é como se rasgar a Bíblia, né? E quando a gente rasga uma página da Bíblia, às vezes a gente está jogando fora uma promessa de Deus que está do outro lado, uma palavra do próprio Cristo que eu estou passando por cima e pisando em cima, né? Então é mesmo um absurdo. PH, você nessa igreja, o nosso missionário lá estabelecendo aí, como é que você daria contorno a essa igreja que já é preterista? O diácono disse lá, aqui nós não cremos nisso. Pastor Wagner, inclusive queria mandar um abraço para todo mundo de Belém do Pará, Santarém, Ananindeua.
Ó, eu já formei pelo menos umas 200 pessoas desde 2013, 2014 até hoje. Tem muitos alunos ali. E às vezes você ia falar de culinária, o açaí daqui, né? Você tava falando de o coisa açaí, boa daqui. puxa Aqui vida. ele é mais consistente. Lá ele é tipo um feijão. É arroz, tudo é açaí, parece feijão lá. Aí eles veem você comendo um açaí normal. Fala assim, professor, o senhor tá estragando o açaí. Começa a colocar aquelas coisas. Um abraço pra você. Já tive lá. É isso que eles falam mesmo. Você Gente, acabou de estragar o açaí, tá estragando pastor. a comida, né? Aí você olha, você tá indo, calma, meu irmão, isso é cultural. Voltando à questão, você chega na comunidade, você chega na igreja ali, e a igreja ela foi contaminada. Ok. Né? Não vamos, agora não é o momento de achar por que aconteceu isso, quem foi que vacilou. Agora é resolver o problema. Precisa fazer uma bateria de estudos, reunir a igreja, entender com eles como que isso foi transmitido, quais são as bases, não é? Fazer grupos ali de estudo e doutrinar essa igreja e mostrar que biblicamente existem as doutrinas de que Jesus prometeu e ele vai voltar. E não é só que Jesus vai voltar, pastor Gabriel, é que nós estaremos com ele para sempre. A doutrina do céu é bíblica. Irmãos, como que a gente faz? Olha só onde o peteísmo cai aqui, e bonitinho. O que eu vou fazer com as ruas de ouro? Sim. O que eu vou fazer com novos céus e nova terra? Porque se essa... Olha como cai. Se no ano 70 aconteceu tudo, Apocalipse aconteceu, o novo céu e a nova terra foi estragado por quem? Então Jesus não tem todo o poder. Porque o novo céu e a nova terra não foi exposto aqui. Cadê o novo céu e a nova terra? Porque a terra está uma desgraça. É morte todo dia. Sim. Se você abrir o jornal, graças a Deus por essa programação que nós trazemos notícias de boas novas. E por isso que essa é Batista Boa Nova. Agora, a pessoa fica ligada, mas cadê o novo céu? Cadê a nova terra? Cadê as lágrimas? Você vive chorando todo dia porque você perdeu alguém. Você vive chorando todo dia porque alguém roubou você. Você vive todo dia chorando por causa de uma política corrupta que está no nosso país. Cadê o novo céu e a nova terra? Não bate com as escrituras. Então é pegar ali os irmãos bonitinho, doutrinar com paciência, com amor. O obreiro, jejum, oração e muito temor a Deus. Para que essa igreja vai ser restaurada, chamar esse diácono, varão, vem cá. Como que foi que isso aconteceu? Porque se você chega batendo, esse cara vai espanar, ou ele sai da igreja, ou ele desvia. Ele vai para outro ministério, ele sai, ele fica com raiva de você. E o pastor obreiro, o pastor que é supervisor, é um pastor de campo, um pastor que vai para abrir trabalho, ele precisa ser visionário. Então ele chega, a primeira coisa, não bate, traz pro seu lado. Trouxe para o seu lado e entender como que isso aconteceu. Ele vai te relatar. E você só vai aqui, ó. Depois com outros pastores presidentes, pastores conselheiros, meu pastor, tudo bem? Ó, no grupo, nas orações, aconteceu isso aqui. Meu irmão, essa é a direção de Deus. E vai trabalhando assim. Aos poucos você vai trazendo. E eu preciso falar isso, é inevitável que no meio de 50, de 100, você vai perder um ou dois, porque ficou enraizado ali, não dá para recuperar todo mundo, mas você recupera 90%. É melhor recuperar 90% do que perder 90%. Você traz essa igreja de novo, ela é restaurada e a Bíblia vai continuar comendo solto e o nome de Jesus vai ser glorificado. Esse é um trabalho que precisa ser feito, com amor, com carinho e dedicação. Há acompanhamento, mas a verdade tem que ser mostrada. E precisa entender como que foi. Se ele leu num livro, se ele viu na televisão. O problema, pastor Wagner, sabe o que está acontecendo? A gente tá no YouTube aqui, tem muita coisa boa. Mas olha, tem tanta coisa ruim na internet, mas é tanta coisa ruim, e as pessoas estão confundindo informação com formação. Foi lá no Google, apareceu. Que legal, é isso aqui. Nem aprendeu, no domingo vai falar no altar da igreja. No domingo vai falar no púlpito ensinando os irmãos, sendo que ele não aprendeu, ele não sabe, não é a formação dele. Então, eu acredito que a Igreja Batista tem essa preocupação com os obreiros, mas foi como o senhor falou, o mundão tá aí, isso precisa ser acompanhado de perto e supervisionado por obreiros capacitados, e pegar um diácono numa situação como essa, tranquilo, legal, o pastor vai ali e fala, prega a palavra, não vai bater de frente, vai doutrinar, ensinar. E é o seguinte, ensinou e doutrinou, só pregação de Apocalipse. Jesus vai voltar, novo céu, nova terra, arrebatamento, a igreja vai falar, vixe. Fazer intensivão. E sabe o que vai acontecer? A Bíblia fala assim, ó, e os sinais iam cooperando. Porque se é Deus que está na vida daquele obreiro, Deus vai cooperar com sinais e a igreja vai perceber, não, Deus está salvando famílias, salvando pessoas, libertando pessoas, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Porque a Bíblia fala que Deus ia cooperando com as pessoas que deveriam ser salvas. Isso. E é isso que vai acontecer. É isso mesmo. Gabriel, nós estamos pastoreando sozinho ou com todos esses caras da internet aí?
Ah, com todo mundo, com certeza. E é uma guerra o tempo todo. E aí até, PH, eu diria o seguinte, para confrontar essa ideia de preterismo, né? É só a gente ir com a Bíblia. Então vamos lá. Jesus já voltou no ano 70? Tá. Então a Bíblia diz que quando Jesus voltasse, todo olho haverá. Você viu Jesus voltar? Eu não vi. Não, todo mundo viu? Eu não vi. Então, Jesus voltou, ninguém viu, né? Aí já a Bíblia diz que quando Jesus voltasse, ele ia julgar todo mundo e estabelecer o seu reino. Teve julgamento? Teve julgamento? Não teve, né? O reino de Deus está plenamente estabelecido na Terra? Você explicou muito bem. Não? Você Não. acha que esse mundo que nós dizemos hoje é o reino de Deus? Não. Claro que não. A Bíblia diz que quando Jesus voltasse, ia ter ressurreição. Os mortos né? ressuscitaram primeiro. Que morto você viu ressuscitar? Teve ressurreição no ano 70? Geral. Também não. Teve isso. Verdade. Aí vai falar daquela, se nem cortando o senhor, vai falar daquela ressurreiçãozinha do antes de Jesus, lá dos 500, do não sei o que não que era aquele lá? Então, Não, quer dizer, não não tem bate, nem a datação como. não bate. Não bate, né? Aí, resumindo, o preterismo ensina a volta de Cristo da Shopee. É verdade mesmo. É a volta da Shopee, né? Exatamente isso aí. Comprou porque quando tudo chega que a lá. Bíblia diz que vai acontecer quando Jesus voltar, não aconteceu nada. É verdade. Então, e esse é o momento que nós estamos vivendo. Agora, até que ponto a gente deve estar preocupado com o fato da gente não estar pastoreando sozinho? E como o PH falou, né? Tem muita gente falando muita coisa, né? Falando muita coisa e o povo vai comendo, bebendo tudo isso e etc. E aí, claro, a temperatura tem aumentado. Por exemplo, nessas quartas-feiras, as que eu tenho podido estar, a gente tem falado a respeito do inimigo na quarta-feira, né? Gabriel escreveu capítulo inteiro falando sobre anjos e tudo, livro bem escrito, bem comportado. E quando a gente vê isso aí, a gente já começa então a receber no WhatsApp: pastor, olha, eu orei com um pastor e bebi uma água e tudo para expulsar demônio e tudo mais. Eu falei, mas que água é essa que você bebeu, menino? Não, eu coloquei um copo d'água porque eu tinha perturbação noturna e tudo mais. Mas melhorou ou piorou? Não, eu estou do mesmo jeito e etc e tal. E vem essas crendices todas e que realmente eu acho que vai ser uma marca dos pregadores desses últimos tempos. Realmente, como o Paulo falou, né? Eles vão ter comichões no ouvido, vão amontoar para si doutrina segundo o próprio coração e talvez o programa de hoje é um contraponto a tudo isso, né? Dizer, pera um pouquinho, você tem que, sem dúvida nenhuma, examinar as escrituras e ter bastante discernimento espiritual. Doutrina que a gente fala pouco hoje na igreja, mas tem que ter esse discernimento, porque o povo não tem discernimento, eles vão comendo de tudo, bebendo de tudo, e daqui a pouco fica essa salada dentro da igreja aí, e a confusão é grande, generalizada, né? Uma vez eu vi um vídeo daquele padre Paulo Ricardo, né, e apesar de discordar totalmente da teologia dele, né, lógico, mas uma afirmação que ele fez eu achei bem sábia, né? Apesar de que ele estava falando pelo sentido contrário, mas fez sentido. Ele diz assim, porque uma fiel lá da igreja estava questionando a doutrina do batismo por aspersão, falando, mas padre, na Bíblia não está escrito batismo por aspersão, né? E aí ele falou assim, irmã, se você, o católico ele tem que crer na Bíblia e na tradição. Se você começa a crer só na Bíblia, você deixa de ser católico, você já virou protestante, né? O padre disse isso. Então ele assumiu ali, falou, olha, para você crer no sistema de doutrina católica, você tem que colocar pareado Bíblia e tradição. Né? A tradição vai interpretar a Bíblia. Se você joga a tradição de um lado e fica só com a Bíblia, você já virou protestante. E eu posso dizer que no dia de hoje existem protestantes fazendo o caminho inverso. Ele afirma ser protestante, certo, mas ele tem toda uma tradição arraigada de dogmas, de crendices, de costumes que ele leva isso paralelo com a Bíblia. Então ele já deixou de ser protestante, virou outra coisa, né? Porque se fosse protestante de verdade, era só Bíblia. Né? Sabe verdade. o que acontece? Isso é muita característica de seita, que é a Bíblia e mais alguma coisa. Nós estaremos falando no próximo dia 21 sobre a reforma protestante. Um dos princípios ali dos 5 solas é sola escritura. Então toda vez que você vê o testemunho de Jeová por exemplo, a Bíblia
com muitos erros, e mais a Sentinela, né? O Adventismo do Sétimo Dia. É a Bíblia, mais o livrinho da L.G. White, mais todas as outras doutrinas. Então isso Os é muito... Mormons, né? Exatamente, também. O livro de Mormon, né? Que é muito complicado tudo isso. E aí o que o senhor falou, a pergunta, né? Uma questão bem rápida assim. A igreja precisa estar atenta. Os pastores, os obreiros precisam pregar a palavra com muito poder, com muita autoridade, com muita unção. Por quê, pastor? Porque as potestades... Isso tem coisa espiritual também. O inimigo Sim, tem com levantado certeza. pessoas para desvirtuar a igreja. Então, não pode deixar... Nos grupos de oração precisa ser ensinada a Bíblia. E exige-se cada vez mais de obreiros preparados para enfrentar e combater isso. Só que isso, pastor, não é só do nosso tempo. Eu queria só trabalhar um texto aqui, é justamente da questão da ressurreição. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, olha o que Paulo fala. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não se entristeçam como aqueles que não têm mais esperança. Na verdade, no tempo de Paulo, tinha gente que falava que Jesus já tinha voltado ou que não ia voltar mais. Talvez tem pessoas tristes dizendo, poxa vida, Sim. eu escutei o tempo inteiro, a minha juventude inteira na igreja, hoje eu sou velho, hoje eu não tenho mais cabelo como eu, assim, nós três aqui estamos no mesmo barco, né? Você também, Barão. Então, o que acontece aqui? Talvez você que cresceu na igreja, você que cresceu com essa esperança, pastor, sou da época que falar de arrebatamento da igreja trazia esperança. Poxa vida, Jesus vai voltar. E Paulo está falando para esse pessoal aqui, porque olha o que ele diz no versículo 14, eu encerro dizendo o seguinte, porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta a vida com Jesus e todos os que morreram com ele. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos, quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Ou seja, irmão, precisa haver ressurreição, você precisa continuar crendo. Tinha gente na época de Paulo que não estava acreditando mais. Isso eu posso dizer com franqueza, que é ensinamento de demônio. Jesus vai voltar, Amém. Ele prometeu, e você é alvo da ressurreição e do arrebatamento da igreja. É isso aí, amém, Glória a é Deus. isso aí. Essa é a nossa doutrina mesmo e a gente crê nisso de todo o coração. E é interessante porque já no tempo de Jesus, parece que a palavra predileta de Jesus, quando ele falava do futuro, é vigiai, né? Exatamente. Vigiai, Sim. vigiai, Exatamente. vigiai. Né? Estejam E prontos. aí estejam prontos. É o que quando o PH falou, eu vejo assim, você imagina. Já para os contemporâneos de Jesus, ele diz assim, tome cuidado. Né? Ninguém vos engane. É, que ninguém vos isso, engane é. e tudo mais. Você imagina passado todos esses anos e com a multiplicação da mídia, onde que tem aí gente falando do Apocalipse para todo quanto é canto, né? E todo mundo inventando uma doutrina nova, sem dúvida nenhuma, fica realmente aí isso tudo no coração. Nós vamos para mais uma pausa e na volta para dizer aqui o boa noite. Vamos ouvir aqui o boa noite do pastor Gabriel, do PH, nosso convidado querido de hoje, e vamos pegar os endereços deles para vocês acrescentarem aí nas suas redes sociais para acompanhá-los, né? Então, vamos para uma pausa agora rapidinho e na volta vamos concluir então o programa de hoje, tá bom? Um abraço para todos vocês. Deus abençoe aí os irmãos que estão chegando aí. E deixa eu ver aqui se tem mais gente aqui mandando. Deixa eu ver aqui, só tem a palavra da Adriana Pintor aqui que está dizendo qual a diferença de preterismo e pós-milenismo, pastor Gabriel, bem rapidinho. A diferença de preterismo e pós-milenismo, bem sucintamente. O preterismo é com relação à tribulação. Ele diz que o período tribulacional já aconteceu lá no ano 70. O pós-milenismo é com relação ao milênio. Então é a ideia de que com a pregação do evangelho espalhada massivamente pelo mundo, cada vez mais pessoas iriam se converter, até que quase todo mundo, todas as pessoas do mundo virasse crente e o mundo ia melhorar e virar o paraíso na Terra sozinho com a conversão em massa. Então tá aí, Adriana, obrigado aí por você estar ligadinho, obrigado pelo coraçãozinho que mandou para todos nós aqui, um abração, viu? Deus abençoe. Então, meu Instagram é @prgabrielporto, né? Pode postar lá que às vezes eu demoro um pouquinho para ver, mas vejo e vou responder. Né? Eu ainda sou um pouco da velha guarda, então eu ainda olho mais Facebook. O meu Facebook é pr.gabriel.oliveira.
né? Ou você escreve uma Gabriel de Oliveira Porto, também você vai encontrar. E o meu canal do YouTube, PR Gabriel de Oliveira Porto, também tem uma série de vídeos lá que vão abençoar bastante a sua vida. E quero fazer um convite para vocês que estão nos ouvindo, né? Venha assistir uma aula grátis aqui no Seminário Batista Livre. Nós temos o Paulo Vila Prudente aqui, dentro da Igreja Batista Boas Novas, todas as segundas-feiras à noite, a partir das 7h30. Né? E agora, nas próximas 2 segundas-feiras, nós estaremos com aula de filosofia, ministrada aqui pelo pastor Paulo Henrique, né, que está aqui com a gente. Então venha conhecer o pequenininho, né, Gabriel? Venha conhecer o pequenininho aí, o pessoal vai ter surpresa e tal. E o legal é que a gente não discute com o cara, porque o cara é grande, a gente não discute nada. A gente, sim, professor, com certeza, não, você tem toda a razão. Porque o cara tem um volume assim grande, né? Mas então, vamos recordar aí. Então vai ser as próximas 2 segundas-feiras. Essa segunda-feira próxima e a outra. Isso. Legal. Agora dia 2 e a próxima dia 9. Dia 9, filosofia legal. Cristã. Filosofia cristã com PH aqui, né? Então vem aqui, tá pertinho da gente aí. PH, aí a sua palavra final aí, passa para nós aí as suas redes sociais aí, para o pessoal tá sempre anotando aí e já começar te seguindo rapidinho aí. Junte-se conosco aí nas nossas mídias sociais, você pode me encontrar prpaulo.oliveira no Instagram, prpaulo.oliveira no Facebook e pr.paulohenrique no YouTube, o nosso canal ali. Um abraço para todos os alunos do SBL, em especial aqui da Vila Prudente e também lá da Zona Norte. Nós estaremos no dia 21 de outubro aqui na Igreja Batista das Boas Novas. Vai ser um trabalho fantástico. Você que gosta da Reforma Protestante, faça sua caravana, venha a partir das 19 horas. Pastor e doutor Carlos Augusto Vailate, eu, professor Pastor Gabriel Porto, estaremos juntos também. Pastor Wagner, muitos irmãos, pastor Joaquim de Andrade, pastor Jamércio de Oliveira. Olha, a equipe vai estar completa para abençoar você. Não fique de fora. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito, viu, por essa oportunidade. Agradeço você que está sintonizado aí. Curta, compartilha, manda um alô, se inscreve no nosso canal. Quem me seguir, eu vou seguir de volta. E é o seguinte, eu tenho um presente para você. Você gosta do Evangelho de João? Você gosta do Evangelho de Marcos? Se você me seguir no Instagram, além de eu te seguir de volta, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um curso completo para você, gratuito, para você aprender sobre o Evangelho de Marcos e o Evangelho de João. Porque aqui nessa programação você só cresce na presença de Deus. Obrigado, um beijo no seu coração, ótimo fim de semana e fique sintonizado. Segunda-feira, dia 2, aula de filosofia vem, porque você vai crescer no conhecimento do nosso Senhor. Agradeço essa produção top, irmão. Você é monstro sagrado, hein? Deus abençoe. Não é falar que é dinossauro, não é que nem ele tava falando. Obrigado, gente. Não, ele não é dinossauro, não. O dinossauro aqui da igreja é só o pastor mesmo. Queridos irmãos, queridos amigos, Deus abençoe a vida de todos vocês. Fica conosco nesta noite aí, tem muita coisa boa. Na hora cheia vamos ter aí bons pregadores, sempre pregando a palavra de Deus, com essa firmeza que o PH disse aqui para nós, não é? É uma equipe muito boa, amigos queridos que estão sempre firmes pregando o Evangelho de Jesus. Agora, 21 horas, 28 minutos, terminamos por aqui a atualidade aí do nosso Apocalipse e agradecendo então os nossos convidados. Pastor Gabriel, muito obrigado. Paulo Henrique de Oliveira, muito obrigado, querido. Zé Fernandes, Deus abençoe, obrigado pela companhia e para todos vocês, fiquem na paz. Nos encontramos então no programa desses próximos dias. Que Deus abençoe a todos vocês, graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos vocês e nunca se esqueça que em Boas Novas, também aqui na Rádio BBN a gente se encontra. Fique na paz.